Boa noite, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e participantes do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook e os que assistem e acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos mais uma vez aqui na nossa reunião de segunda-feira, reunião mediúnica de desobsessão, voltada para o tratamento espiritual, para a cura de todos nós que estejamos passando por problemas espirituais, obsessões, e que recebe essa reunião o nome do nosso amigo e benfeitor Emmanuel. Então, o grupo Emmanuel da Escola Jesus Cristo é essa reunião mediúnica de desobsessão. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. É a passagem da anunciação do nascimento de Jesus aos pastores. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o menino recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, trabalhadores da nossa reunião mediúnica de desobsessão, em especial nosso amigo, nosso benfeitor, patrono da nossa reunião, Emmanuel. A todos vós pedimos a bênção, a iluminação, a inspiração, para que neste momento sejamos todos instrumentos do alto da Tua palavra, Senhor, e que possamos apreender da forma mais límpida, mais pura, em nossos corações, tudo que nos for trazido na noite de hoje. E dando graças antecipadamente por esta oportunidade, por esta bênção, pedimos permissão para iniciar
a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, seguindo a tradição da Escola Jesus Cristo, iniciada pelo professor Clóvis Tavares, nosso fundador da Escola Jesus Cristo, no mês de Natal, todas as reflexões são voltadas para o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus. Então, todas as nossas reflexões têm sido pautadas, baseadas em textos ou trechos do Evangelho que estão a nos relatar, a nos retratar, desde a anunciação do nascimento até, de fato, o nascimento do nosso Mestre Jesus. E, seguindo então essa tradição, a nossa direção doutrinária determinou que hoje nós refletíssemos sobre o capítulo do livro Mentores e Ceareiros, de Espíritos Diversos, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, o capítulo O Anúncio Divino, que é de Emmanuel. E tem por epígrafe exatamente o versículo 11 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós, como de costume, leremos o texto e após faremos algumas reflexões. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos, há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente da política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter. A filosofia pode arruinar. A seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, sempre há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e cedo ou tarde dão a prova de que, nos serviços da fé, não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessidade, guardam ciosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma.
os séculos transcorreram. As exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país da sua alma. Aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possas. Meus irmãos, mais uma vez direi a minha frase conhecida de todos. Que texto de Emmanuel! Não parece ter sido escrito há tanto tempo. Parece que foi escrito agora, para o momento que vivenciamos. Então nós vamos agora reler, fazendo algumas considerações, algumas reflexões. O anúncio divino. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Todos nós sabemos, meus irmãos, que o Evangelho, a Boa Nova, a palavra do Cristo, a palavra de Deus, vinda através de Jesus, a mensagem de amor que Jesus veio trazer a todos nós, continua sendo anunciada por anjos, pela espiritualidade, pelos amigos e benfeitores, por aqueles que usam a palavra para propagar a mensagem divina, pelas mensagens, pelos livros, pelos gestos de amor, de caridade. Isso tudo é o anúncio, como diz aqui, é a palavra do anjo vibrando sobre o mundo, para todos nós. Apesar, como diz Emmanuel, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Nós estamos no limiar de uma mudança de nível espiritual no planeta, passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E parece que as coisas nunca estiveram tão ruins, tão envolvidas, né, em nuvens, em questões densas, como diz aqui Emmanuel, apesar do Evangelho estar ao nosso alcance, da mensagem do bem, do amor, da fraternidade, do perdão. E continua Emmanuel então, como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Nós temos recebido, através dos livros, das mensagens, das psicofonias, da própria leitura do Evangelho, da Bíblia, Jesus nasceu. Porém, existe uma mensagem, que agora eu não estou me lembrando, vou pedir ajuda aqui, aquela mensagem, Jesus nasceu para Madalena, Pedro, Zaqueu, do nosso amigo e benfeitor Vinícius, pseudônimo do autor Pedro Camargo. Num dos seus livros, Em Torno do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, ele tem um capítulo que diz que Jesus não nasceu, por exemplo, para Madalena, lá nos idos lá do recenseamento que César determinou e causou a ida de José e Maria a Belém. Não foi nessa data, nem nessa época que Jesus nasceu para Madalena.
Foi justamente quando ele restaurou a dignidade dela e ela, de conhecida como mulher pecadora, passou a ser a mensageira da ressurreição. Para Pedro, não foi necessariamente quando Jesus o convidou a segui-lo e tornar-se, juntamente com seu irmão André, pescador de almas. Não, foi quando, após o galo cantar e ele ter negado Jesus por 3 vezes, Jesus entregar as chaves do reino e considerá-lo como uma pedra sobre a qual ele, Jesus, edificaria a sua igreja. Então Vinícius vai enumerando vários personagens reais que fizeram parte da vida de Jesus e que nós conhecemos, alguns deles evangelistas, outros não, mas que são conhecidos de toda a cristandade, e dizendo que não foi lá em Belém, por ocasião do recenseamento de César, que Jesus nasceu para esses personagens. Foi no momento em que a vida dessas pessoas se transformou. Então, a espiritualidade continua nos anunciando que Jesus nasceu. E quando será que ele nasceu ou nascerá verdadeiramente para nós? Então, continua aqui, Emmanuel. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nós temos que querer receber essa notícia, meus irmãos. Nós temos que querer receber essa boa nova, essa alegria. Nós temos que querer. Não basta nós ouvirmos, como está na parede da nossa escola Jesus Cristo, no templo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus e não apenas ouve, porque escutar, como dizia o professor Clóvis, é pôr-se à escuta. Então, é uma questão que envolve a vontade nossa, é uma postura nossa. Porque ouvir, todos nós que não temos surdez, ouvimos. Nós ouvimos um barulho, nós ouvimos o carro que passa na nossa rua, nós ouvimos uma criança chorando, um cachorro latindo, ou mesmo uma pregação, mas será que estamos escutando? Será que estamos nos colocando à escuta? Dispostos a estarmos de corpo e alma ali, ouvindo, apreendendo, ou como diz o evangelista Lucas em relação a Maria, quando ouviu as palavras dos pastores, Maria, porém, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Será que nós estamos fazendo isso, meus irmãos? Então, continua Emmanuel, nas cidades e nos campos, há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. É o que nós estamos vivenciando. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Quantas situações que, aos olhos de quem não entende a lei de causa e efeito, quem não entende a reencarnação, quem não entende a justiça de Deus, considera verdadeiras injustiças e clamam pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. Ouvir escutando, ouvir verdadeiramente. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Alguns de nós, cristãos, entram num estado de dúvida, de descrença, de desesperança, de desespero, de desequilíbrio, nesses tempos tão conturbados. Muitos discípulos cuidam somente da política. Pessoas que eram para se dedicar à parte espiritual e se desviaram. Foi exatamente o caminho inverso que o professor Clóvis fez. Inicialmente se encantou com a política, com a questão
da justiça social e achou, em razão da sua sabedoria, da sua missão, da sua grandeza espiritual, que o caminho melhor, o caminho correto, é o caminho de Jesus. É o caminho da espiritualidade, é o caminho do coração. Então, muitos discípulos cuidam somente da política, outros apenas de intelectualismo. Quantos há dentro do espiritismo, meus irmãos, que querem apenas se ocupar com a parte filosófica ou científica? Acham que a parte religiosa da doutrina espírita é de menos importância. E, no entanto, Chico Xavier, que é um dos maiores expoentes da doutrina espírita, conhecido mundialmente como o médium que foi, e, além disso, como o ser humano que foi, um homem que viveu para fazer a caridade, para concretizar o amor. Disse que, se um dia a doutrina espírita se afastasse de Jesus e do Evangelho, ele largaria a doutrina espírita e ficaria com Jesus. Ou de expressões sectárias, diz Emmanuel aqui. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Picuinhas, questões polêmicas que separam, dividem, quando nós temos que nos unir cada vez mais, somar, nos fortalecermos. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter. Mesmo que nós tenhamos um ideal bom, na política nós podemos acabar nos pervertendo, acabar nos desvirtuando. A filosofia pode arruinar. Chega uma hora que a filosofia não tem respostas para as nossas dúvidas. E por isso que a filosofia tem como principal elemento, mote, o questionamento, o porquê, sempre, a dúvida. E a seita é suscetível, quer dizer, o separativismo, o sectarismo é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. Meus irmãos, é o que estamos vivenciando. Ódio. Uns com ódio dos outros. Cristãos com ódio de cristãos. Cristãos com ódio de não cristãos. Não cristãos com ódio de cristãos. E, no entanto, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. No longo caminho divino, no longo caminho evolutivo, sempre há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Jesus disse numa passagem em que uma mulher lavou os seus pés com um perfume caríssimo de nardo puro, que valia mais de 300 denários naquela época, é como se fosse hoje um dos perfumes franceses mais caros que nós conhecêssemos. E a mulher usou esse perfume para lavar os pés de Jesus. E Judas, assim como outros que presenciaram esse episódio, recriminaram a mulher. Não seria melhor que ela vendesse esse perfume por 300 denários e desse aos pobres, né, esse dinheiro, ou provesse os pobres com algo que esse dinheiro fosse capaz de comprar? E Jesus, então, sem ouvir esse questionamento, respondeu: os pobres sempre os tendes convosco,
mas a mim nem sempre me tendes. Quer dizer, não é o pobre só, o pobre miserável de condições financeiras pequenas ou em condições de miserabilidade, não, meus irmãos. É esse pobre que Emmanuel está falando aqui, o doente, o criminoso, o ignorante, o desalentado. Todos esses somos pobres, esperando a influência divina do Mestre. E como se faz essa influência divina? Pode-se fazer, sim, através da leitura de um livro, de uma mensagem, através da escuta de uma pregação, de uma palavra, de uma missa, de um culto numa igreja protestante, de uma missa numa igreja católica, da palavra de uma pessoa amiga, ou de gestos, de atitudes que simbolizem o amor de Jesus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para nós na terra. Porque, como dizia Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Ela não disse que os lábios que oram não são sagrados, são, mas as mãos que ajudam são mais sagradas. Então, a oração que tem na composição da palavra, a palavra ação, ela é muito mais valiosa quando nós fazemos alguma coisa do que apenas nos colocarmos em oração, como nós dissemos na última pregação que fizemos. Então, a influência divina do Mestre pode ser através de uma atitude de uma pessoa que nem se diga cristã, mas que nós sabemos, como Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então é muito mais importante fazer do que falar. E continua Emmanuel aqui. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho. Olha aí, meus irmãos. Muitos já ouviram, nós. Muitos já pregaram, nós também. Mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Será que está partindo do coração? Será que o nosso coração está suficientemente limpo, como aquela passagem também que Jesus nos deixou? O vaso que receberia o leite, para que não faça o leite estragar, para que não faça o leite talhar, ele tem que estar suficientemente limpo. E o que é isso? É o coração nosso, meus irmãos. Limpo de ódio, limpo de mágoa, limpo de picuinha, para nós recebermos essa visita, esse leite, esse maná abençoado e possamos compartilhar. Porque se nós não estivermos com o nosso coração limpo, nós estaremos compartilhando um leite talhado, um leite estragado, uma bebida que não trará saúde, mas trará doença. Então, o nosso vaso do coração tem que estar limpo, tanto para recebermos, quanto para compartilharmos. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores. Quando entrares no templo para orar ou para oferecer, fazer a sua oferta, oferecer o sacrifício, ide antes e reconciliai com os vossos inimigos, disse Jesus. Então, mesmo que a gente vá fazer uma oração, a gente primeiro tem que, para que seja bem feita, seja de fato atendida, ouvida pela espiritualidade superior, pelos santos, por Jesus e por Deus, nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que nos reconciliar
com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e cedo ou tarde dão a prova de que nos serviços da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. Quer dizer, como dizia, nós na nossa escola Jesus Cristo tínhamos atuante o nosso saudoso Teatro Casimiro Cunha, com Dona Hilda dirigindo, com seu Rubinho nas nossas peças de teatro. E uma das peças que foram levadas foi O Menino do Dedo Verde. Eu, assim como Jardel, irmão de Jarília, de Josilane, da evangelização, e outros, né? Cunhado do nosso amigo e irmão Ricardo Benjamin, do nosso Ricardo Antônio. Nós dois, em ocasiões diferentes, interpretamos o Tistu, Menino do Dedo Verde. E numa das falas dele, cujas falas nos marcam até hoje, de todas as peças, ele dizia: entra por aqui e sai por aqui, até quebrar-se no chão. Muitos de nós somos ouvintes apenas, ou transmissores, mas essas palavras entram por aqui e saem por aqui, até quebrarem-se no chão. Então, no íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam ciosamente o material primitivista do homem velho. Quer dizer, apesar de nós estarmos em pleno ano 2020, em pleno século 21, sabe-se lá em qual encarnação, estamos ainda com o nosso homem velho sobrepujando o nosso homem atual, o nosso homem contemporâneo, que tem que se transformar, se arrepender, se renovar em Cristo. Esquecem-se de que Jesus é o amigo, olha aí, renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. E nós estamos no terra a terra, meus irmãos. Quantas benesses, quantos amigos e benfeitores espirituais que já estiveram na condição em que nós estamos, de encarnados, de muito voltados para as questões do mundo. Podemos citar aqui, por exemplo, o próprio Emmanuel, senador do Império Romano, quando na encarnação de Públio Lentulus. Podemos citar aqui Dr. Bezerra de Menezes, como Zaqueu, voltado demais para as questões financeiras, chefe dos publicanos, coletores de impostos. Todos eles, Emmanuel, Dr. Bezerra e muitos outros, já estão anos-luz à nossa frente. São espíritos benfeitores, iluminados. E nós estamos aqui. Talvez tenhamos convivido também com Jesus. Talvez tenhamos ouvido as suas palavras. Talvez tenhamos ouvido o Sermão do Monte. E estamos aqui. Então, nós temos que nos inspirar nesses espíritos, nessas almas, para fazer e aproveitar essa transformação que Jesus veio nos trazer, essa renovação. Bendito assim, diz Emmanuel, todo aquele que pode ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sem rebuscamento, meus irmãos. Jesus foi simples. Jesus não quis mostrar para ninguém que ele era um intelectual, que ele sabia tudo que diz respeito ao nosso planeta. Química, matemática, biologia, filosofia, física. Tudo. Ele não quis mostrar nada disso.
Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. É o que Vinícius fala. Quando Jesus nasceu para Madalena? Quando ela teve a sua dignidade restaurada e passou a ser a mensageira da ressurreição. Quando Jesus nasceu para Pedro? Quando ele, após ter negado Jesus por 3 vezes, simplesmente foi nomeado como o administrador, a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Quando Jesus nasceu no coração de Zaqueu, foi quando Zaqueu disse que devolveria a quantos ele houvesse defraudado o quádruplo do que ele havia se apropriado, indevidamente. E nós sabemos que todos esses espíritos reencarnaram e superaram em muito o que deveriam fazer, porque começaram já naquela oportunidade. Então, termina Emmanuel aqui. Aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre, fazendo aos outros o bem que possas. E apenas para ilustrar, já terminando, porque nós já chegamos ao horário, eu gostaria de citar aqui um artista brasileiro, jovem, de 29 anos de idade, que simplesmente era envolvido com coisas do mundo, voltado para as coisas do mundo, mas que tinha uma dúvida que lhe causava uma depressão recorrente, com crises, por vezes, sazonais, desde os 9 anos de idade. Quem é esse artista? Nada mais, nada menos que o DJ Alok, jovem de 29 anos, milionário, e que está fundando o Instituto Alok. Quem é o grande inspirador de Alok na fundação desse instituto, para o qual ele doou 27 milhões de reais seus? Ele, Alok, doou 27 milhões de reais. E está conclamando todas as pessoas que queiram participar a ajudarem não apenas com dinheiro, mas com ideias, projetos. Quem é o grande inspirador desse jovem que está fundando esse instituto voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade, de miséria, de carência, jovens, mulheres, indígenas, pessoas idosas, enfim, todos que estejam em situação de precariedade, de necessidade, de miserabilidade, de vulnerabilidade. Quem inspirou Alok a fazer isso? Chico Xavier. Ele diz que, eu vou pedir licença aqui para ler uns trechos da reportagem, que inclusive depois eu vou postar para vocês aqui. De repente, quando eu tinha 24 anos, me vi num lugar em que eu tinha sucesso, popularidade, bens materiais, dinheiro. Tudo aquilo que a sociedade me falou que seria o sucesso da vida. Mesmo assim, nunca me senti tão vazio. Lembra Alok. Foi aí que percebeu que sua angústia seria amenizada se ele encontrasse e pusesse em prática um propósito maior. Não falo isso em uma visão clichê, diz ele. Essa dicotomia entre o medo da morte e o sentido da vida foi me levando. Ele tinha dúvidas em relação ao que seria depois da morte. Começou a viajar pela África e percebeu o potencial do seu trabalho como ferramenta de transformação social. A gente vive em um mundo extremamente desigual e injusto, em vários níveis, como o acesso a direitos,
uma das minhas maiores inspirações, diz ele, para fazer música inclusive, não é um outro músico, é o Chico Xavier. Não é pelo espiritismo também, mas pelo ser humano que ele foi e pelo que ensinou sobre amor e a caridade. Olha que maravilha, meus irmãos. O lançamento do Instituto Alok é fruto desse aprendizado pelo ano difícil, esse ano que nós estamos passando, de 2020, da busca por uma vida mais equilibrada e que aponte caminhos para a justiça social, racial, enfim, o que ele entende por justiça. E aí continua ele dizendo, por isso estou nessas frentes que mexem com o meu coração. Se eu estou colocando 27 milhões de reais, quero que se transformem em 100 milhões de reais. Olha a parábola do semeador. Produzindo a 30, 60 e 100. Um terreno de terra boa, de terra fértil, faz uma semente produzir 30, 60 e 100, de acordo com as possibilidades de cada um. Fazendo parcerias institucionais, trazendo parceiros para ter planos mais estratégicos com dinheiro. Se eu não conseguir fazer essas coisas, a minha vida perde o sentido. É a minha forma de completar meu coração. A gente está passando por um momento de uma camada muito densa. Tem muita gente deprimida, tem muita gente agressiva, muita gente... A gente não pode usar nossos corpos para serem veículos para transportar esses ódios, esses medos, inseguranças. A gente tem que ir em busca de uma cura, não só em relação à vacina, uma cura emocional. Importante que as pessoas estejam bem para poder ajudar o outro. Meus irmãos, que maravilha! A música sempre foi para mim um instrumento que transforma, para transformar um pouco as vidas e trazer cura. Não a cura fisiológica, mas a cura emocional. Mais do que nunca, preciso fazer a minha parte também aqui. Que maravilha, meus irmãos. Então que nós sejamos contagiados, contaminados por esse vírus maravilhoso do amor. Façamos a caridade, meus irmãos. Façamos o bem. Sejamos multiplicadores do amor divino, trazido a todos nós por Jesus. E que Jesus nos abençoe a todos neste dezembro, neste Natal, e que Ele possa verdadeiramente nascer nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo, Senhor. Pelas bênçãos, pelas lições, pelos exemplos, pelas oportunidades que temos nas nossas vidas e que nós saibamos aproveitá-las, saibamos multiplicá-las, que nós aproveitemos as nossas encarnações, este momento em que estamos aqui no ano de 2020, no século 21, em plena pandemia de Covid-19. Abençoa-nos a todos, Senhor. Agradecemos por tudo mais uma vez e pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, muita paz para todos, uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos.